Neste encontro luminoso falamos sobre o que acontece quando te deixas para depois, de como reconhecer um modo automático e por que razão a disciplina só funciona quando vem do coração e não da culpa. Trazemos exemplos reais, boicotes comuns, expectativas escondidas e a simplicidade poderosa dos pequenos passos, aqueles que constroem uma vida alinhada. Se estás cansada de prometer e não cumprir, este episódio é para ti. Sem moralismos, sem perfeição, só mulheres reais, uma partilha honesta e ferramentas práticas para voltares ao teu centro. O encontro luminoso contigo começa por cumprir a tua palavra. Este é o Encontro Luminoso, um espaço de partilha honesta de espiritualidade vivida com os pés na terra. Sem perfeições, sem personagens, apenas mulheres reais, ferramentas diferentes e aquele amor que te ajuda a conectar com a tua própria verdade. Aqui vais ouvir vivências, tropeções, gargalhadas e dicas práticas que fazem diferença no teu dia-a-dia. Pronta para voltar a ti? Então, abrimos o círculo. Quero começar este encontro luminoso por dizer que é mesmo com muita ilusão que me reúno convosco neste círculo sagrado. Vocês são mulheres muito, muito importantes na minha vida. Catarina, conheço desde pequenita, quando brincávamos no resto do chão. Como eu deixava os bilhetes à minha mãe, estou no resto do chão. E sabes a importância que tens na minha vida. É verdade, estou no resto do chão. A Cecília e Fátima, as nossas vidas cruzaram-se há menos tempo, em 2024, mas foi no momento perfeito. Primeiro conheci-te a ti, Cecília, e curiosamente na sessão de leitura da Aura, não sei se te lembras, mas disseste-me que ia aparecer na minha vida uma amiga muito especial, que eu ainda não conhecia, que era de Espanha, e eu pensava, eu não saio de casa, não sabia como é que isto vai acontecer. E depois, 2, 3 meses mais tarde, conheço-te a ti, Fátima, a quem hoje chamo de irmã, com muito, muito amor. Mas cada uma de vocês é mesmo essencial no meu percurso, cada uma de vós me ajudou a crescer, a expandir. Estou muito grata e é uma honra mesmo partilhar este espaço sagrado convosco. Amo-vos de coração, ok? É Mas a sério, estou mesmo muito, muito contente por abrir este espaço. Nós vivemos numa era de constante estímulo, não é? De constante estímulo e informação, e isto acaba por levar muitas pessoas a sentirem-se desconectadas de si mesmas. Eu própria também vivi isto muitos anos. A busca incessante por respostas externas resulta muitas vezes numa sobrecarga mental e nesta sensação de vazio interior. E há também aquela tendência bonita de procurar fora aquilo que só pode ser encontrado dentro. Eu vou aproveitar a onda do novo ano, do novo ciclo, né? Para uma malta estar toda motivada, este ano é que é, e vamos tirar então proveito deste boost de motivação e inauguramos o Encontro Luminoso com um tema de pura frequência de verdade. Autocompromisso. Parece-vos bem? Yeah. Ótimo. A arte, esta arte de dizer sim a nós mesmas com clareza, com presença, com amor. Para quem nos está a ouvir, pega no papel, pega na caneta, porque vamos deixar-te perguntas no ar. Mas antes de falarmos de autocompromisso, vamos fazer o nosso check-in interno. Como é que tu sabes que estás em automático? Eu acho que isto é muito importante. Qual é o teu sinal número 1? É um scroll nas redes, irritação, cansaço, pressa, comer sem fome, dizer sim a tudo, esquecimento, quando fazes aquelas coisas e depois não te lembras de ter feito, esqueces dos compromissos, vais de carro a algum lado e não sabes como é que lá chegaste. Eu, por exemplo, quando estou no automático, para mim é tirar um café e deixar o café na máquina e depois vem o David, este café era para ti, podes tirar outro. Ou entro em modo incêndio, não é? Com todo o meu fogo e com a minha cara de aço a bufar, literalmente a bufar amargurada pela vida. Este é o meu automático. Não faço pausas e trabalho mais, muitíssimo mais do que a energia que tenho para gastar. Este é o meu registro de estou em automático. Catarina, qual é o teu automático?
Olha, é isso mesmo que disseste. Hoje em dia é muito fácil entrarmos em modo automático. Está tudo feito para captar a nossa atenção. Vivemos num ritmo frenético e cheio de estímulos. E o pior é o que é que fazemos para fugir dessa realidade, que é mais estímulos. Televisão, redes sociais, horas e horas de shorts. Acontece a todos. E eu acho que é algo fundamental para nos apercebermos que estamos em modo automático, que é simplesmente fazer uma pausa de X em X tempo e respirar, para ganhar essa consciência. Porque os sinais estão lá, mas muitas vezes nem nos apercebemos. E os sinais são esses que acabaste de referir: o sentir pressa, a urgência em tudo o que fazemos, falta de foco, a distração e a mente sempre no futuro, no que é que tenho que fazer a seguir. Um cansaço constante e até por vezes dores no corpo, esquecimento, reações impulsivas e exageradas. Eu sou mestre nisto porque entro em modo defensivo e por vezes sentimos inclusivamente uma desconexão mental e emocional e física que nos impede de tomar decisões conscientes. É sim a tudo, sem uma decisão pensada. E honestamente é isso, eu sinto que vivemos como se estivéssemos dentro de um comboio de alta velocidade, sem saber o destino. Só que em vez de sentirmos a liberdade de quem aproveita a paisagem, sentimos-nos aprisionadas porque só queremos chegar depressa e mesmo sem saber onde vamos. Onde vamos? Acho que é fundamental fazer estas pausas e ter para ganhar esta consciência, porque eu dou por mim e estou a reagir exageradamente a tudo, por exemplo, não é? Eu noto também, por exemplo, com as clientes, não é? Quando estás a fazer um processo de imensas sessões e de repente, não sei o que é que se passa, mas estou quase outra vez não sei o quê, ou estou como estava antes, e depois acabas por fazer uma série de perguntas e elas percebem que entraram no automático outra vez. Exatamente. Portanto, já é o corpo, não é? É a outra parte delas mais bonita a dizer-lhes, amiguinha, volta. Porque eles dão, Portanto, é muito sinais, sim. E é muito importante estarmos atentos a esses sinais. Vou fazer uma pergunta para queijinho, uma reflexão para quem nos ouve. O que é que acontece contigo quando começas algo para ti? Ou seja, que voz é que te vem falar nesses momentos e o que é que ela te diz? Este é o meu convite de reflexão. Então, agora que já saímos aqui do nosso modo piloto automático, está desligadito, vamos falar do autocompromisso. O que é este autocompromisso? Estamos a falar de disciplina, estamos a falar de autorrespeito. Eu, por exemplo, sinto muito este autocompromisso como uma autorresponsabilidade, uma possibilidade de me empoderar para fazer o meu caminho, porque nós somos responsáveis pelo nosso caminho, não é? Cecília, opina sobre isto. O que é que achas deste autocompromisso? Sim. Este autocompromisso, para mim, também é muito o autorrespeito. E houve um aspecto que a Catarina mencionou acerca do saber parar e trazer consciência para si próprio. E isto leva-me... para mim é muito importante realmente fazer isso para perceber até que ponto é que eu me estou a abandonar de mim mesma. O não abandono de mim mesma tem que estar inevitavelmente ligado a este autocompromisso, porque aqui já vou para o saber colocar limites. Dentro deste registro acelerado, do que eu me apercebo é que muitas vezes as pessoas dizem que sim a toda a gente e passam a vida a apagar os fogos de toda a gente. Até chegarem a uma exaustão, até já estarem a dar energia que já não têm para dar. E depois, no fim, o que acontece é que quando finalmente, se calhar, têm até algum tempo, alguma disponibilidade para elas próprias, elas já estão tão sugadas, tão drenadas, que já não têm vontade de fazer nada. Então aqui, este saber parar e respirar é uma atitude interna
que eu sinto que deve ser trazida para o dia a dia, para não ser tão rápido na tomada de decisões. Se há uma amiga que me telefona e precisa de ajuda, precisa desabafar, eu posso parar e pensar, ok, eu agora tenho tempo para dar a esta minha amiga, ou eu posso dizer-lhe, olha, eu agora preciso de descansar, ou tenho aqui um compromisso, até um compromisso comigo mesma, sem ter que entrar em detalhes, mas eu ligo-te logo à noite, ou falamos amanhã. A pessoa não tem que ir sempre a correr para ajudar, para acudir os outros, porque isto para mim é realmente o abandonar-te a ti mesma em prol das outras pessoas. Pronto, e depois isto leva depois à vitimização, que eu ouço muito isto das minhas clientes, eu estou sempre a ajudar toda a gente, e depois quando eu preciso de ajuda, ninguém me ajuda. E é tão raro eu pedir ajuda, quando eu finalmente peço, onde é que as pessoas estão? E o que eu lhes digo é, na verdade, a vida está-te a mostrar, estás-te a sentir desrespeitada pelas pessoas, o que a vida te está a mostrar é o reflexo do não respeito que tu tens por ti. Então, quando tu começares a respeitar-te mais, a ouvir-te a ti primeiro, e a perceberes, eu posso dizer que não agora a esta pessoa, estás-te a virar para ti, não te estás a abandonar. Eu acho que isso é muito, essa atitude interna é muito importante para poder entrar então este autocompromisso. Antes de mais. Fátima! A falar de autocompromisso, para mim vêm várias coisas à cabeça. A primeira é o autoconhecimento. O problema é que estamos tão acostumadas e acostumados a olhar sempre ao redor, a todas as pessoas, a todos os ambientes, mas no fundo, o costume próprio de olhar para aqui, muitas vezes fica sempre à margem, num segundo lado. E o que para mim o autocompromisso é sobretudo não só o respeito do que estava a falar a Cecília, senão do amor. É do amor para com uma própria. É o facto de ir se conhecendo e dentro desse conhecimento dizer, ok, isto por aqui eu sei que não posso andar, mas poderia andar por aqui. Como é que eu me sinto quando eu vou por aqui? Como é que não me sinto? E amar-me nesse caminho. É mesmo assim, porque a própria palavra compromisso por vezes tem muito peso. Sim. Estamos a dizer, tenho-me de comprometer, parece que, vou me casar comigo própria. No fundo já nos casamos com nós próprios desde que nascemos, né? A questão é que, pronto, isso é simplesmente várias coisas. É ter fé no que está ao nosso redor, mas antes do que nada é mesmo amar-nos aqui dentro. É conhecer o que funciona, o que não funciona e a partir daí avançar, avançar e avançar. A marcar esses limites também dos que falava Cecília, mesmo, temos de ir marcando limites, mas os primeiros limites vêm connosco. De aí a dificuldade muitas vezes, o sentimento de que isto é muito puxado para mim, mas não tem mal, é ir tendo paciência, ir tendo esse respeito e aos bocadinhos ir fazendo, ok? Mas é sobretudo olhar para dentro com compaixão e com foco. E a partir de aí avançar. Só. Simplesmente. É porque isto, realmente, quando nós cumprimos uma promessa para connosco, há mesmo algo internamente que muda. Mesmo que seja muito pouco, mas muda. Muda mesmo. É uma promessa que depois nós vamos fortalecendo, vamos repetindo mais e vamos nos reencontrando cada vez mais também. E nós temos isso em nós, porque Exatamente. nós somos sempre as melhores conselheiras para quem pede a nossa ajuda e sermos as nossas próprias melhores conselheiras, não é? Em vez de estar só a projetar isso para fora, também trazer isto para nós, falar connosco mesmas, sendo as nossas melhores amigas, quem mais nos quer bem. Sem dúvida. Sem dúvida. Reflexão que eu vou deixar para quem nos ouve. Verbos. Qual é o verbo que usas mais? É eu quero ou eu decidi? Porque o eu quero é fofinho, a gente sabe que é fofinho, mas eu decidi é aquele verbo onde o universo diz ok, estás a falar a sério, vou-te levar a sério.
Então, este autocompromisso, como é que fazemos isto na prática, sem culpa, como já falaram, especialmente quando temos as nossas agendas tão ocupadas e com tanta responsabilidade? Aqui trata-se mais de encontrar disciplina ou organização? Qual é o formato que funciona melhor convosco? Agendas, blocos de tempo, listas, lembretes? O que é que vos funciona? Cecília, voltamos a ti. Ok. Isto deu-me aqui um bocadinho de pensar, porque entre disciplina e organização, porque é um bocadinho das duas coisas. Eu, como mãe solteira de 2, preciso de ser organizada e preciso de ser disciplinada. Então, há coisas que são sempre à mesma hora, pronto, que eu já sei e que elas já estão automatizadas em mim. Então, para a minha própria vida pessoal, pronto, para além de gerir casa, gerir filhos e trabalhar, não é? E trabalhar por conta própria, tenho a minha agenda, tenho tudo, funciona melhor por blocos de tempo e, acima de tudo, simplifico ao máximo. Por exemplo, para mim, o meu grande bloqueio é eu encontrar tempo para mim mesma, fazer coisas prazerosas para mim mesma, porque inclusivamente o ter tempo para me exercitar, seja fisicamente, seja mentalmente ou energeticamente, tem uma utilidade. Se eu faço exercício físico ou yoga ou caminhadas, é para me sentir com mais energia e mais forte. Se eu estou a fazer um trabalho energético, uma meditação, sim, faz-me bem, sabe-me bem, mas é também para eu ter energia para dar ao outro, não é? Para poder fazer o meu trabalho, que passa muito pela parte espiritual. Portanto, o difícil aqui às vezes é encontrar algo que seja só pelo puro prazer, sem qualquer utilidade. E que é olhar para as nuvens, que utilidade é que isso tem? Olhar para as nuvens e imaginar formas. Mas são essas que preenchem o nosso coração. Então, para tudo o resto, eu tenho a minha estrutura montada. Eu sei que de manhã preciso de fazer estas coisas, porque para mim funciona, por exemplo, o exercício físico, mental, emocional, para mim é sempre de manhã até à hora do almoço. Depois, à tarde, é quando eu entro mais no trabalho para os outros, e ao fim do dia, filhos e casa. Pronto, a estrutura é sempre a mesma. Depois, o que eu tenho é uma única pergunta, que eu tenho assim em casa mesmo, até já espalhei uns quantos post-its, que é esta pergunta: o que é que já fizeste por ti hoje? E é precisamente para eu trazer isto à minha consciência. Espera lá, o que é que eu já fiz por mim hoje? Ainda não fiz nada. Ok, então eu vou dançar. É isto que me está a apetecer agora, é dançar. Amanhã pode ser ler, nem que seja só tenho tempo para ler uma página, mas vou ler essa página. Portanto, todos os dias eu trago à minha consciência o que é que eu quero fazer hoje por mim. Pronto, até pode ser só fechar os olhos e sentir o meu corpo, mais nada. Mas trazer todos os dias a consciência de que, ok, é isto que eu preciso agora. Uns dias tenho mais tempo, outros dias tenho menos, mas sei que fiz este bocadinho por mim. Pronto, e é mais ou menos assim que eu vou trazendo a alegria e a conexão a mim mesma a cada dia. Salientando que é para trazer mesmo esta alegria, o prazer, porque as vidas das pessoas estão tão carregadas de tarefas que estar a incluir mais uma coisa como uma tarefa, que eu acho que é isto que muitas vezes também bloqueia as pessoas, não é? Mesmo o exercício físico, encontrar algo que se goste de fazer, eu preciso de emagrecer, ou eu preciso de ficar mais forte ou mais flexível, tudo bem, mas tente ir ao encontro daquilo que mais possa ter a ver contigo. Porque senão é um que mais dê gozo, ao fim e ao cabo, não é? Exatamente. Porque é o teu momento, é para ti. Exatamente. Fátima, tu também, eu sei que tens aí uma agenda, fazes uma data de coisas, como é que tu te organizas? Em meu caso, eu sinto que é bastante diferente em algumas coisas a respeito da Cecília. Eu, por exemplo, não tenho filhos, então essa responsabilidade que se amplifica no dia a dia, eu sinto que não é tão grande, porque para mim eu moro em casal e pronto, é mais simples, ok? Não é o mesmo do que ter um filho e uma filha, que isso é preciso ter muito mais valor e ser muito mais valente. No meu caso, eu poderia dizer duas coisas. Eu considero que sou uma pessoa muito positiva. Então, o facto de sentir a beleza, de
de poder agradecer o que eu estou a viver, isso para mim é bastante inato. A questão é onde que eu uso a disciplina ou a organização e qual das duas cola mais comigo. Eu diria, tal e como eu sou, a organização é mesmo indispensável. Isto é, o que é que eu vou fazer, como é que eu vou fazer. E depois, com disciplina, aos poucos, eu posso ir fazendo, não é? Mas eu sou muito prática, eu não sou uma pessoa que eu considere mesmo muito constante absolutamente em tudo, não. Eu sei que sou assim e naturalmente, olha, o que é que eu vou fazer? Sou assim, aceito e já está. Então, no meu caso é ser muito mais proativa na organização. Eu vou atingir esses objetivos e do resto eu vou fazendo. E já está. Adoraria ter essa constância, adoraria mesmo. Mas por vezes sou mais e outras sou um bocadito menos. É mesmo assim. Mas o que considero, se tivesse de ser a situação ideal, são as duas. São mesmo Um as duas. combinado, não é? No fundo, sim. É primeiro mesmo a organização para saber o como fazê-lo e depois há essa disciplina para todos os dias fazer de maneira metódica mesmo. Isso seria o ideal. Agora, no meu caso, eu sei que com organização eu posso seguir à frente. E a constância, quando ela vem, eu apanho com todo o meu amor e quando não, vamos, vamos andando. Mas acho prioritário o facto de começa o dia e termina o dia, e essa autorreflexão de, ok, o que é que eu fiz que eu queria mesmo fazer e o que é que eu não fiz, e agradecer na mesma, tanto pelo que fiz como pelo que não. E o próximo dia será outras 24 horas diferentes, mas sempre, sempre, sempre agradecer. Sempre. Gratidão. Gratidão às duas. Uma pergunta que deixo para quem nos ouve é o que é que acontece quando tentas fazer tudo perfeito? E este perfeito tem truque, portanto deixo-te essa reflexão. Isto leva-nos aqui à parte mais prática e vou chamar a minha especialista Caterine para os pequenos passos, mas concretos, porque ela põe-me sempre os pés na terra, porque eu é à grande, eu é mestrado, documentado, ou seja, a minha tendência para complicar, meu Deus. E depois vem a Catarina e diz, amiga, assim não. Portanto, porque no fundo, mas é isto, ou seja, a minha rotina perfeita dura até que apareça o primeiro imprevisto. Portanto, a minha versão assim mais desalinhada é, vou organizar a minha rotina e depois crio uma lista com 50 tarefas para fazer 4 vezes por semana, começo a limpar a casa como se fosse um ritual de exorcismo e depois não acontece nada. Pois é, Mas lá Sofia. está. É mesmo, não é? Pronto. Depois eu digo à Catarina, olha, eu vou começar a fazer isto. E ela, Sofia. E que tal se em vez de fazeres 1h30 fizesses 15 minutos só 2 vezes por semana? Consistência, consistência. E é verdade, e depois cai-me a ficha, estás a ver? Assim, realmente, o que é que eu estou a complicar? Portanto, Catarina, passos pequenos, passos concretos. Que sugestão tens para quem nos ouve? E aqui só uma nota, porque realmente, por exemplo, o desenho humano ajuda-me a voltar a mim a pensar, a relembrar que eu não tenho esta energia para fazer. Portanto, é muito importante respeitá-la. Eu não sou um coelhinho com pilhas de Duracell, portanto, tenho mesmo que respeitar a minha energia. E planear em grande escala não traz resultados. Tentei muitas vezes, acho que já tentei suficientes vezes para perceber que não dá. Traz frustração, traz culpa, não dá mesmo. Portanto, passos simples, passos pequenos e concretos. Qual é a tua versão, Catarina, mais pequena possível do que queres fazer? Por exemplo, imagina que só tinhas 5 ou 10 minutos, qual é que seria o teu passo concreto? Olha, o que é que te ajuda? Sofia, antes de passar ao passo concreto, queria só fazer aqui trazer os 2 temas que tu trouxeste. Primeiro, é assim, uma lista de novos hábitos. Não é, nem nunca pode ser uma lista de supermercado. Ok? Se assim for, está destinado ao fracasso. Pronto. Confirmo. Porque todas as pessoas que já tentaram fazer uma mudança sabem o que é que isso implica
e algo novo carece de tempo. Um bebê demora 9 meses para nascer, uma casa demora o seu tempo para ser construída, uma semente para germinar, tudo demora o seu tempo e paciência. E por isso eu diria um novo hábito de cada vez, baby steps, com calma. E depois há aqui um outro tema que penso que foi a Fátima que referiu há pouco, que eu acho que também é fundamental, antes de passarmos aqui à questão prática, que é o que eu quero implementar neste momento está alinhado comigo. Esta decisão tem de estar alinhada com o que eu sou hoje ou com o que eu pretendo vir a ser amanhã, ou quero vir a ser amanhã. Em termos práticos, são ferramentas que serviram para mim e podem não servir a todos, como é óbvio, porque depois nós somos todos diferentes e cada um há de ter sempre algumas coisas que se encaixam mais, outras menos. Portanto, mas eu acho que acima de tudo é fazer um plano simples e realista, como tu estavas a dizer há pouco. Dias, horários, momento do dia, nada de grandes ilusões, de acordo com a tua realidade e com a tua vida, encaixar esse plano simples e realista. Depois outra coisa que comigo funciona é, e vou dar um exemplo, por exemplo, para meditar, é criar um espaço físico em casa para que ele esteja preparado para o fazer. Ou então, imaginem que é uma ida ao ginásio ou uma corrida, é marcar na agenda e essa hora como se fosse uma reunião muito importante, porque na realidade é a mais importante. E preparar tudo com antecedência, ou seja, imagina, para não criar mais fatores de desculpas. Se eu deixar a mochila pronta no dia anterior, o equipamento pronto a vestir, ou mesmo simplesmente acordar e vestir logo o equipamento, é meio caminho andado para implementar a rotina. Já que estou vestida, olha, vou correr. Pronto, permite-me logo tirar uma série de desculpas do caminho. E depois é ir, é fazer, porque apesar dos monstros todos que vão aparecer, os nãos todos que vão aparecer na nossa cabeça. A minha lombar. No fundo é não entrar em diálogo, não é? Exatamente. É não entrar em diálogo com os pensamentos que começam a vir porque eles vão chegar e durante algum tempo, depois o tempo vai ser consoante depois cada um de nós, mas temos de estar atentas aos pequenos indícios de boicote, porque a nossa mente vai sempre arranjar a forma de nos manter na zona de conforto, vai estar sempre ali para nos defender e nos trazer para o que considera seguro, não é? E por isso eu penso que a chave é, apesar do frio, apesar da chuva, apesar da dor na lombar, é ir sempre. Pronto, e depois nem que assim, seja 5 minutos, não é? Mas é verdade. É verdade, nem que seja 5 minutos e ajustar o que for necessário ajustar. Não faz 1 hora, faz 30 minutos. Não faz 30 minutos, faz 10. Porque a sensação no fim de fui, apesar disto ou daquilo, são mesmo micro-vitórias que vão fazer toda a diferença. E no caso de um dia não conseguir mesmo, também não dramatizar, evitar a autocrítica e no dia seguinte é outro dia e retomamos. Porque a ideia de que vamos conseguir sempre é mesmo publicidade enganosa, é obscurantismo puro, não vamos conseguir sempre. Eu acho que, lá está, a consistência é mesmo a peça-chave, é repetir as vezes que for necessário e o nosso cérebro, com a sua neuroplasticidade, mostra-nos que é possível treiná-lo. Alguns de nós vamos demorar mais tempo, outros menos tempo, mas vamos todos conseguir lá chegar se houver consistência. E depois, por acaso, há aqui um fator que eu também considero importante, que é o ambiente. Eu sou, como tu sabes, fã e da importância do ambiente, do que nos rodeia, tanto do espaço físico como das pessoas.
É verdade. Ainda há coisas que desconheces em mim. Não, é que, pronto, apesar de dizerem que a mudança de ambiente é fundamental quando nós queremos iniciar algo novo, é assim, é claro que não é fundamental, mas nós temos tendência a espelhar o que nos rodeia e eu não digo que seja impossível mudar no mesmo ambiente, mas será com certeza mais exigente e portanto, eu digo isto no sentido de se nos juntarmos a pessoas que já fazem aquilo que nós queremos fazer, ou se já têm o hábito que nós queremos adquirir, torna tudo mais simples, sem Sim. dúvida. Sim, é isso. Não sei se fui muito prática, mas no Não, fundo faz imenso sentido. são Lá alguns está. fatores importantes que eu considero importantes. Pronto. E não dramatizar. Ok, falhamos, vamos falhar com mais ou menos regularidade. Se calhar no início iniciamos com muita vontade e depois, passado uma semana, a vontade já não é a mesma. Ok, falhamos um dia, mas no dia seguinte continuar. E é mesmo fazer passos pequenos. Eu notei muito isso, por exemplo, em vez de ter a exigência de tenho de meditar por dia 30 ou 1 hora, que acabava por não meditar nada, agora se calhar não, há 236 dias consecutivos que medito, opá, entre 10 a 20 minutos antes de me deitar, que para mim é o que funciona melhor. Acalma-me imenso e noto quando não medito antes de dormir, não é? Se já for muito tarde, noto que me faz falta. Portanto, já está muito integrado. A mesma coisa com as respirações. Também era uma coisa que eu tinha há anos na mente. Tenho de aprender a respirar, porque eu não respiro. Eu não sei o que é que se passa, mas eu não respiro bem. E hoje em dia, para mim, é essencial fazer 3 pausas por dia e respirar 10 minutos ali plenamente consciente. Epá, sabe-me a pato. Sabe-me a pato. E fisicamente mudou Sentes. imenso. É impressionante. E são 30 minutos espalhados num dia. Percebes? Portanto, são pequeninos passos. Eu fiquei mega fã dos pequeninos passos. Baby Continuo a ver a steps. grande. Mas baby steps é mesmo. É mesmo. Então, aqui, para quem nos ouve, qual é o teu compromisso real? Ou seja, a sugestão, o nosso convite é que escolhas um tema que tens na gaveta já há demasiado tempo e que cries uma lista, mas muito precisa. Ou seja, o que é exatamente que queres fazer, quando, dia e hora, como dizia a Catarina, ou seja, como se fosse uma reunião mega importante ou aquela análise anual ao sangue que tem de ser sim ou sim, quanto tempo vais fazer e qual é o mínimo aceitável se tiveres um dia mau, cheio de imprevistos. Porque dizermos apenas vou cuidar de mim não é um plano, ok? Portanto, esse não vale. Esse tu não podes colocar, esse não conta. E agora vamos falar de uma coisa que eu vejo muito como afeta tanto o nosso processo, o nosso desenvolvimento, que são as expectativas. E isto foi uma coisa que eu tive de trabalhar muitíssimo, porque eu acho que elas muitas vezes são o nosso pior inimigo, porque temos esta tendência a comparar-nos, não é? E agora vou meditar 3 dias e vou virar aqui uma monja zen, imune a agente tóxica, e depois irrito-me com a fila do supermercado. E depois deixas de fazer. Portanto, a ideia não é essa. Porque nós temos esta expectativa em quase tudo na nossa vida. E depois, como não corresponde à expectativa, deixamos as coisas para trás. E muitas vezes, quando nos comprometemos, há esta expectativa. E esta expectativa tem muita tendência a estar sobre o resultado e não tanto sobre a consistência. Não é? Que tu estavas a falar há bocadinho, Catarina, esta consistência de manter. Eu, no meu processo, tive de trabalhar muito a expectativa, principalmente a nível espiritual, não é? Porque tinha a expectativa de agora vou começar a ver cenas e vou começar a... nada, não é? E tive de trabalhar muito esta expectativa e entender que a minha intuição, a forma como chega a informação é diferente e tudo vem no momento perfeito e é sempre tudo perfeito. Portanto, como diz a Fátima, agradecer porque é tudo perfeito e está tudo a acontecer
exatamente como tem de acontecer. Mas eu vejo muito isto nas minhas sessões, que é as pessoas virem na expectativa de um quick fix, não é? De um milagre em que numa sessão resolves tudo e depois não fazes o teu processo, não fazes o teu caminho. E a beleza de tudo é para estar mesmo no caminho, naquilo que tu aprendes de ti, com o teu ritmo interno, com a tua história, com o teu processo. Isto às vezes demora. E esta é a minha perspectiva da expectativa, ou seja, ir sem expectativa, porque também muitas vezes quando estás com expectativa, estás ali a olhar para a porta, sim, a porta vai se abrir, eu vou ver uma montanha espetacular, e tens uma paisagem maravilhosa nas janelas à tua volta, e nem dás por elas, porque estás ali, expectativa, porta. A pessoa está tão focada, não é, num resultado, que não dá conta de todos os pormenorzinhos pequeninos que foram acontecendo e que mudaram a sua vida para melhor. O que é que opinas, Fátima, da expectativa? Porque imagino que também te aconteça muito, não é? Esta expectativa de... A expectativa é um bocado difícil de explicar, no sentido de ter expectativas na vida, se essas expectativas são reais ou íntegras com nós próprias, então aí é algo mesmo muito positivo, porque ajuda e serve de motor para ir à frente e avançar e ter esperança e dizer, ok, eu consigo, e se não consigo tudo, consigo 75, e se não é 75, consigo a metade, mas eu consigo. O problema é que o ser humano em si sempre tem uma opinião para tudo. Sempre. Isto é bom, isto é mau, isto eu gosto, isto eu não gosto. Aí está o problema das expectativas. Se uma própria tem umas expectativas positivas e realistas, bora lá. Mas se as minhas expectativas são completamente irreais, ou eu quero conseguir atingir este projeto de aqui a 4 meses, quando eu no fundo preciso de 2 anos, a frustração, o estresse, a ansiedade que me pode provocar, no fundo depois o que vai fazer é desacelerar o que eu quero realizar. Então, por uma banda, por um lado, essa expectativa, ou ter certas expectativas no momento presente, num presente amplo, é positivo quando é algo real, com os pés na terra. Mas se são expectativas sempre a pensar muito a longo prazo e porque eu sou a melhor e eu vou conseguir, esquece lá. É melhor ficares aí e ires aos bocadinhos. Ou teres até micro expectativas que mais ou menos se podem cumprir num intervalo de tempo curto. Isso sim, também é muito positivo, ok? Aqui o essencial é expectativas como motor de procura e de autoconhecimento sempre. Mas expectativas que no fundo não são reais e que a mim me vão a perturbar e a frustrar, então não serve. Que acabam por vir do ego também, não é? Aí está. Tudo o que fizeres de maneira natural, consoante o que dita o teu coração, vamos, é por aí. Sim. É por aí. Mas se é a tua mente que está a dizer, não sei, é que isto... Esquece. Para, medita, procura o que tu precisas para te centrares, para ficar centrada, e a partir de aí vai criando essas expectativas, mas sempre naturais. Expectativas naturais, que estão ligadas a ti e à tua maneira de ser. E então, aos poucos, com esse respeito, sempre avançando, sempre no processo, mas de maneira cálida com nós próprias, que muitas vezes somos demasiado autoexigentes, ok? Sim. E era o que se dizia ao princípio, já há uns tempos, que se dizia que fazer perfeito ou não, a questão é ir fazendo. Poderá ser mais perfeito ou menos, mas ir fazendo. Antes feito que perfeito, não é? Exatamente. Está, exato. Sim, Exato. sem dúvida, sem dúvida. Deixo uma reflexão lá para casa, que é a seguinte: há alguma parte de ti que acredita que o pequeno não conta? Porque isto também acontece muito, nós pensarmos que se for pequenino não conta, se for pequenino não é importante, e é tão importante. O pequenino é tão bonito, pá, a sério.
Portanto, deixo-vos esta reflexão, porque lá está, estas expectativas irreais acabam depois também por criar culpa, não é? Porque não as conseguimos alcançar, mas as coisas que sejam realistas, desde o coração, criam confiança e amplificam esta confiança. E a confiança leva-nos ao auto-boicote e à procrastinação. Nós temos de falar de auto-boicote e de procrastinar, que eu sou profissional em procrastinação. Hoje em dia já o faço sem culpa, porque o meu desenho ampara-me e diz que eu não tenho energia, portanto eu respeito. Mas no geral são mesmo daquelas coisinhas assim teimosas. Nós já tocámos um bocadinho neste boicote, há bocadinho, Catarina, já falaste dele, mas queria que falássemos aqui um pouco mais, porque nós temos aquelas frases clássicas do auto-boicote, que é: agora não é um bom momento, epá, primeiro preciso de aprender mais, quando eu tiver tempo, começo para a semana. Eu sou muito boa com esta, começo para a semana, os outros já fazem isto há mais tempo que eu não tenho nada a aportar, hoje não estou inspirada, dói-me a lombar. Esta também é um clássico meu, epá, a minha lombar hoje não consigo. É quase como se fossem moedas oficiais do auto-boicote, porque aceitam-se em todo lado, não é? E a malta depois chafa-se com estes auto-boicotes porque toda a gente o faz. Como é que tu costumas ver, por exemplo, Catarina, o auto-boicote aí aparecer? Vem com perfeccionismo? Para mim, por exemplo, vem muito com perfeccionismo. Vem com distração, cansaço, dor da lombar, que também vale, confusão, distração. Eu também sou mestre, acho que temos todos um bocadinho. Eu acho que o importante aqui é realmente percebermos e sabermos, aprendermos a lidar, não é? Com isto. Mas eu dou aqui o meu exemplo, já experimentei implementar vários hábitos na minha vida, está aqui a Cecília, que não me deixa mentir, e no entanto ainda falho e acho que vou sempre falhar simplesmente porque não sou perfeita. Mas há um projeto que eu tenho vindo a adiar e sei perfeitamente o motivo. E tu sabes também, Sofia. Eu quero que fique o melhor possível. Mas também sei que ele tem de ser criado. Ele tem de ser criado, tem de ser experimentado. E só depois é que eu posso ir melhorando com o tempo e as necessidades que eu sentir que eu tenho de alterar, não é? E ajustando e melhorando aos poucos. No entanto, eu continuo a usar todas as desculpas que nós tão bem conhecemos. Depois eu faço, o começo para a semana, será que vale mesmo a pena dedicar-me a isto? Agora toda a gente sabe isto, essa também é um clássico teu. Toda a gente sabe isto, não tenho nada a aportar, porque toda a gente sabe. Agora tenho que ir ajudar a pessoa X, ou tenho de arrumar a casa. Tudo é válido para o auto-boicote. E portanto é mesmo isto. Eu também uso, infelizmente ainda não consigo sim aperceber-me, e acho que tu também te vais apercebendo também, já Sofia. Sim, ganhando consciência é importante. Ganhando essa consciência, que é muito importante, porque só ganhar essa consciência é que nós realmente conseguimos passar para o nível seguinte. Ok, estás aqui, eu apercebo-me e agora eu vou, de alguma forma, com as ferramentas que cada uma de nós tem, conseguir contornar esse auto-boicote e ir apesar de... Era aquilo que eu estava a dizer há bocado, não é? Ir apesar de... Não vai ser perfeito, eu sei que não vai ser perfeito, vou querer sempre que fique melhor, mas depois tenho tempo para melhorar. E isto serve, acho que, para tudo, não é? Antes feito que bem feito, como estavam a dizer, e é isso mesmo. Portanto, acho que é estar atenta. Sim. Sabes que a mentoria, eu fiz uma mentoria de negócio o ano passado e realmente ajudou-me muito a perceber exatamente isto, que é, epá, vais lançar, por exemplo, uma campanha, estás a testar, não é? Sim. Estás a ver o que é que ressoa mais com as pessoas, vais ajustando, ok, isto não funciona, olha, com este público não faz muito sentido, não me sinto confortável, vais testando. No fundo, eu tenho outra coisa, e vais ajustando. Exatamente, é que esse caminho não só permite conheceres o que é que o público quer, não é? Nesse caso que estavas nesse exemplo que tu deste, como também vais ajustando e alinhando de acordo contigo, porque esse caminho também é um caminho de autoconhecimento
E se E calhar vais há percebendo coisas... também o que é que tu não queres, que é muito importante. Exatamente, é isso. Sem dúvida. É ir Sem caminhando. dúvida. É ir caminhando. Sem dúvida. Uhum. Antes feito que perfeito. É a palavra, é aqui a frase de hoje. Cecília, o que é que ganhas ao não fazer? Porque eu sei que muitas vezes também há momentos da nossa vida em que não fazer até é bom, não é? Seja por proteção, por descanso, ou para evitar falhar, ou para evitar brilhar. O que é que ganhas? O que é que nós ganhamos às vezes quando não fazemos? Ganhar, voltamos ao autorrespeito e ao amor próprio. Porque, primeiro, já precisamos de interiorizar nós mulheres, que somos mesmo cíclicas. Nós não somos como os homens, nós não estamos power on todos os dias, não estamos iguais todos os dias. E há semanas do mês em que estamos cheias do power e há outras em que não e que queremos estar na nossa conchinha, queremos comunicar o mínimo possível com o mundo à nossa volta e estarmos só a gerir os mínimos. Pronto, eu acho que é muito importante nós trazermos isso à nossa consciência, precisamente para nos permitirmos a respeitar exatamente esses ciclos em que não queremos fazer tanto. Aquilo que eu tenho para transmitir é principalmente para as mulheres que são naturalmente, que fazem coisas, ou seja, que têm a tendência, que não têm tanta tendência de procrastinar, pelo contrário, que estão sempre a querer fazer e criar. Fazer demais. E que há alturas em que estão a procrastinar e sentem-se imensamente culpadas com isso. E o que eu quero transmitir é que há alturas em que é mesmo necessário e que nós podemos estar tranquilas com isso e aceitar essa fase. Aconteceu-me a mim há uns anos atrás, que eu perdi uma pessoa muito querida e com a perda eu tive que gerir muito em termos familiares tudo o resto e eu entrei ali num burnout emocional, precisamente por ter que gerir toda a família. Tinha coisas em mente que eu queria pôr em ação, em termos de trabalho, e não estava a conseguir e não tinha sequer vontade. E eu andei ainda a debater um bocadinho com a culpa durante uns tempos, até pensar, não, larga a toalha, não vale a pena. Agora vais só estar e ser, não vais fazer, não te vais focar no fazer. Vais só entrar numa energia de recolhimento, de te nutrir, e a ação foi essa, foi o não fazer e dentro do não fazer nutrir-me ao máximo, nutrir-me a mim, nutrir as pessoas próximas que eu amo, e foi assim que eu fui cuidar de mim, e foi assim que eu fui reerguendo aos poucos, que fui voltando a ganhar a força para então sair gradualmente dessa fase e entrar novamente numa fase de criatividade, porque é que nessas alturas nem sequer há criatividade para nada. Então não vale a pena insistir, porque senão tu estás a sair do teu coração, porque a criatividade precisa de estar alinhada ao teu coração. E às tantas tu já só estás no mental. O que é que eu posso fazer? O que é que eu tenho que fazer? Não podes nem tens que fazer nada, porque tu neste momento o teu coração está partido. Tu precisas de cuidar agora do teu coraçãozinho para depois ele ficar outra vez saudável e forte e voltares a receber mensagens, criatividade, ideias para poderes fazer aquilo que te entusiasma de uma forma bonita. Pronto, e eu acho que a pessoa precisa realmente de trazer isto à consciência. Eu sou uma pessoa preguiçosa, procrastinadora por natureza? Não sou. Então posso-me dar ao luxo de sê-lo agora porque eu preciso. E não é preciso ser uma coisa muito grandiosa de perder alguém como me aconteceu a mim. Às vezes são várias pequenas coisas, mas que acumulam e que nos levam a um momento a uma fase em que estamos mesmo exaustas, cansadas, e está tudo bem com isso. Respeitar que agora não estou para dar, não estou para fazer, estou para mim. Ser, sim, exatamente. Exatamente. Faz-me todo o sentido. Isto foi com uma coisa, lá está, o meu desenho manda-me imensas desculpas, mas hoje em dia fica a babar no sofá sem fazer nada, sem culpa nenhuma. Porque sei que preciso de restaurar a minha energia.
E demorou um bocadinho, não é? Tu perdes um dia todo em que não fazes nada, mas o teu corpo está-te a pedir que não faças nada. A tua mente está-te a pedir que não faças nada. Não fazes, pronto, está tudo bem. E no dia a seguir tens muitíssimo Claro. mais energia, estás restaurada. Bora fazer uma ronda na mesa redonda etérica. Perguntas curtas. Eu acho que a Catarina já respondeu, mas uma coisa que queres fazer e não consegues. Cada uma vai dar um exemplo. Começo eu. Fazer exercício. Pá, nem que seja caminhada. Não consigo. Catarina. Assim, de repente, olha, são as caminhadas ao ar livre também. São, sem dúvida, as caminhadas. Para além daquela questão que eu falei há pouco de um projeto que quero muito que venha e que apareça e que surja, mas ele está difícil, está a ser um parto difícil. Mas eu acho que é este ano. Acho que é este ano. Eu vou-te mandar uma epidural etérica para ver se isso sai. Fátima, uma coisa que queres fazer e não consegues. Há uma coisa já desde há mais de um ano que está aqui sobre a minha mente e pensa e reflete, e todos os dias eu lembro. Por vezes fico com assim um bocadito, e outras vezes digo, não tem mal, mas não, é mesmo, eu quero escrever um livro. Mesmo. E sei que preciso de paciência, mas que devo respeitar e começar. E esse começar é o que a mim me custa imenso. Uma vez já estiver aí, tudo bem, mas é a primeira ficha que eu tenho No arranque, né? de pôr. O do desporto eu consegui já fazer, que me faltava, e eu consegui já, aliás, desde há uns meses eu estou aí com pilates e força, muito contente. Apesar das dores musculares, não tem mal. Mas é o livro, é escrever esse livro mesmo. Leitora já tens, garantidamente. Obrigada. Portanto, ao primeiro passo. Podes falar com a Catarina, que ela é boa para iniciar. O síndrome da folha em branco, não é? Nem fales. Cecília, uma coisa que queres fazer e não consegues. Sair mais de casa, sem ser ir só ao supermercado. Ou para ir aos treinos, sair de casa para ir ter com alguém, conviver, porque há pessoas como eu que também trabalham por conta própria e que consegue-se arranjar aqui um tempinho para um café, ou para ir só para uma esplanada e ver o mundo, porque com o trabalho em casa, com gerir tudo, dou por mim, passam semanas e eu, caramba, tenho o mar ao pé, podia ir ver o pôr do sol e não vou. E é isto que eu quero tentar fazer mais. Catarina, vamos juntas. Então agora Vamos. Epá, eu também vou, que eu tenho que fazer uma cena no mar. Mas a água daí é um bocado fresquita. Espera lá. Venham cá a Barcelona e vamos ali ao Mediterrâneo, que é mais quentinho. Combinado. Então agora um auto-boicote típico. Para mim é o perfeccionismo. Eu não tenho mesmo dúvidas. É o perfeccionismo, ou seja, eu tenho mesmo de me forçar naquilo que nós estivemos a falar, portanto, sem dúvida, a frase de hoje é o antes feito que perfeito. Estou muito melhor, mas ainda vem este perfeccionismo de tenho que ficar... Sem dúvida, para mim é o meu auto-boicote número 1. Catarina, qual é o teu auto-boicote típico? O meu auto-boicote típico é no momento em que eu vou fazer alguma coisa, ocupar o tempo com outra. Exato. Eu faço imenso isto, mas desde o tempo da faculdade, em que eu tinha que estudar e punha-me a aspirar a casa, por exemplo, sei lá, arrumar um móvel, qualquer coisa. Eu ocupo aquele tempo com isso simplesmente porque tenho uma desculpa para não fazer, exatamente. Mas podia, ou seja, no fundo é substituir o que eu tenho para fazer por outra coisa para não me sentir tão culpada. Eu acho que é isso, de simplesmente não fazer, é utilizar outra coisa para fazer em vez de... É o meu grande auto-boicote. Cecília, auto-boicote. É o mesmo, também faço... É o mesmo.
Faço muito isso. É engraçado porque é deixar de fazer aquilo que é importante para fazer aquilo que é urgente, não é? De repente, aquela prateleira é mais urgente arrumar do que fazer um conteúdo qualquer engraçado para um vídeo que eu se calhar poderia fazer e que não faço porque me estou a boicotar, não é? Porque me tira do Se vocês conforto, estão a não falar é? nisto, eu estava a pensar. Porque são coisas que É. nos levam para o desconforto e nós não nem sempre está consciente, mas por exemplo, Não não está, estou. não está. E olha, até te digo, não está porque eu pensava que eu era multitask e estou-me a dar conta que faço o mesmo que vocês. Estás a ver? Não é ser multitask. Eu largo uma coisa importante para começar a fazer outra. Não, e as verdadeiramente importantes são aquelas que são as que estão alinhadas ao teu coração, que é para tu fazeres. Mas Sim, tudo o sim, resto sim. é urgente. Então agora aquela louça que está ali, vai-se lá saber porquê, de repente é mais urgente tratar daquela louça do que escrever a primeira página do livro. Qualquer coisa assim. Exato. Fátima, também é o teu auto-boicote É número uma, este? tem uma combinação que casualmente é mesmo como a sua. Uma é o querer fazer isso da melhor forma. Tem de ser mesmo da forma melhor. E se não for para chegar Combinado. aí, então esquece que não. Não, não. Isso é uma, que já estou a lutar isso desde adolescente. E sei que já uma parte do caminho está feita, mas ainda falta uma outra. E a outra coincide também, que é o facto de é para fazer isto, mas assim, em microsegundos eu já estou a fazer outra coisa no tempo disso. Uma coisa tão simples que até nem é tão importante, mas é na hora do almoço está a comida, já está o meu companheiro na mesa e é típico. E eu nem me percebo. Ele sempre disse que quando vamos almoçar juntos, eu arranjo qualquer coisa e estou 5 ou 10 minutos às voltas. Tenho de ir à casa de banho. Ai, que esqueci. Oh, pus o talher. Ai, não, espera que tenho de ir lá no... E aos 10 minutos, o coitado já acabou a metade do prato e eu ainda não comecei. E é típico, é típico. E estou a falar de um exemplo ínfimo, mas é mesmo assim. Dispersão. Quando é para fazer algo importante, é dispersão. É mesmo. Olha. Acho que temos todas o mesmo síndrome, então, realmente. Eu não o tinha reconhecido em mim, mas vocês estavam a falar assim, pá, pera lá. O que eu estou a fazer não é multitask, é mesmo, eu estou a fazer isto que elas Olha, estão este a dizer. episódio já Teve aqui serviu para alguma coisa. já serviu, estás a ver? Já serviu. Já saio daqui muito mais iluminada. Está a brincar. Então vamos falar de flexibilidade e ajustes, porque os imprevistos acontecem e realmente o que é importante é manter esta consistência, não é? Esta liberdade e capacidade de nos adaptarmos e ajustarmos. Isto é essencial. E por causa da exigência, muitas vezes nós não nos permitimos ou não vemos tão bem a flexibilidade, não é? Por este rigor, por medo que alguém nos esteja a avaliar. E isto faz com que muitas vezes um compromisso se torne uma prisão. Então, como é que podemos ajustar sem desistir? Eu, por exemplo, eu era daquelas pessoas que ou faço uma hora ou não faço nada. Isto é tipo em grande. E o universo realmente ia-me dizendo, pá, amiguinha, 7 minutos também contam, não é? E quando começo a sentir algo como obrigação, epá, custa-me muito, porque as coisas deixam de fluir e deixam de fluir a grande escala. Ou seja, se eu estiver a fazer uma coisa contrariada, tudo na minha vida deixa de fluir, epá, de uma forma muito, muito clara. Portanto, eu fui aprendendo a pôr a minha energia naquilo que me traz alegria e eu pessoalmente preciso de estar motivada. Ou seja, eu para fazer algo, epá, tem de ser alguma coisa que em todo momento me dá prazer. Era aquilo que falavas há pouco, Cecília, não é? Olhar para as nuvens. Eu adoro olhar para a lua. Curto bem. Quando está a lua à noite e as estrelas, fico ali super contente. Adoro. É uma coisa simples. Mas eu tenho de ter este fascínio, não é? Esta criança interior a vir ao de cima e dizer, pá, isto dá-me tanto gozo. E eu sei que há muita gente que às vezes se força a fazer algo, porque lhe custa, mas depois se sente melhor. Isso para mim não funciona. Eu tenho que me divertir do princípio ao fim. Eu, se for fazer com esforço, vou meter a minha cara de aço, vou estar amargurada assim, isto é horrível, não desfruto. Portanto, se alguma coisa começa a ser uma prisão para mim, eu tenho de mudar para algo que me dê prazer, que me traga alegria, que me dê gozo,
Pá, mesmo que doa, mas estou a desfrutar do princípio ao fim sempre. Isto é como eu funciono. Eu concordo contigo, porque, por exemplo, eu não gosto particularmente de treinar, puxar pesos, coisas assim. Eu já tentei na minha adolescência ir a ginásios, não gostei. Mas eu tenho a noção que com o avançar da idade é preciso ir ganhando a força, a massa muscular vai se desgastando e é preciso criar mais. Eu já fazia muito as minhas práticas de yoga e caminhadas, mas achava que mesmo assim era bom criar massa muscular. O que é que eu fiz? Eu não consegui ir para um ginásio, então eu tentei procurar todos os outros componentes que me trouxessem alegria. Eu consegui encontrar um sítio onde há treinos ao ar livre, em grupo, com vista para o mar, com um ambiente fixe. É lá. Pronto, e assim, estou a fazer uma coisa que não gosto muito, mas estamos todos juntos a fazer coisas que gostamos muito e estou a fazer, pronto, e assim vou, aquelas 2 vezes por semana. Sei que o treino em si não é muito interessante, mas há outros benefícios que eu vou buscar. É importante encontrar alguma forma que compense o facto de não gostar de estar a fazer aquilo. Se eu não gosto muito de estar a fazer pesos ou circuitos exigentes, ao menos faço rodeada de pessoas que me elevam e olhar para o mar no meio da natureza. Parece-me ótima ideia, sim senhora. E com uma vistinha para o mar, upa-upa, upa-upa. Estamos quase no final, minhas queridas. Sugiro-vos propor a quem nos ouve um mini ritual. Porquê? Porque muitas vezes as nossas listas não são tanto inspiração, mas uma forma elegante de exigência. Portanto, vamos convidar quem nos está a ouvir a assumir hoje um compromissozinho pequenino que consiga cumprir este mês. Posso começar eu? E vou começar por algo que comecei a fazer o ano passado, no final do ano passado, e para mim, é brutal. E é tão simples. Porque se precisas mesmo aqui de um reset anual do teu sistema nervoso, escolhe respirar com consciência. Pá, compromete-te contigo mesma a parar, nem que seja 5 vezes por dia, 5 minutos, ou 3 vezes por dia, 10 minutos, não importa, mas parar e respirar com presença, num espaço tranquilo, só teu. Vais ficar surpreendida com os resultados. É só que te digo. Esta é a minha sugestão para este mês. Olha, Sofia, a minha sugestão era precisamente essa, porque... Ai, desculpa. É porque realmente é mesmo importante, não é? E pelos vistos não... várias pessoas, tu, eu não sei agora a Cecília e a Fátima o que vão dizer a seguir, mas é realmente este permitir-te parar por uns minutos a meio da manhã e a meio da tarde e focar apenas na respiração e, se possível, olhar pela janela, o céu, uma paisagem. Estas pausas são essenciais e vão ajudar o cérebro a reajustar-se. É um ritual super simples, mas nem sempre é fácil. Isso é o mais engraçado disto. É que o facto de ser simples não quer dizer que seja fácil, porque por vezes a nossa mente está tão embrulhada no meio de pensamentos e no meio destas tarefas todas que é difícil. É simples, mas é difícil que a mente se limpe e, portanto, é fundamental estes minutinhos, uns minutos que sejam. Fazê-lo como observadora, sabes? Eu notei, por exemplo, quando comecei a fazer isto, eu quando inspirava tinha imensa tensão no corpo. Havia uma tensão para inspirar. Exatamente. E eu assim, olha, que realmente nunca pensei que não é o que o corpo e que foi aliviando. Portanto, permitiste observar porque é que claro, hoje em dia exatamente. Fica aqui, parece uma bufadeira. É isso que eu estava a dizer há bocado, não é? Porque nós também, o cérebro também é um músculo que se treina, não é? E portanto ele já sabe que esse tempo que tu te permites parar, já sabe qual é o intuito. Mas acredito que não tenha sido no primeiro nem no segundo dia.
Ou foi ao longo de algumas, Não, de não. algumas semanas? No 7º chorei baba e ranho, soube tão bem. Precisava de Exato. soltar. Não, realmente Estava foi aí tudo mágico. Foi acumulado. mesmo mágico. É bom. Cecília, Mini ritual. Também para nos ligarmos às nossas emoções, eu acho que é dançar. Uma música, 3 minutos. Sim. É que no fundo são só mesmo 3, 4 minutos o tempo de uma música. E aqui eu não estou propriamente a falar de uma música alegre quando se está bem disposta e sim, vamos celebrar, eu estou-me a celebrar, a dançar, toda feliz, toda contente e a sentir em todas as células do meu ser a alegria que estou a sentir. Mas também posso escolher uma música profundamente triste e dançá-la suavemente, deixar o meu corpo mexer-se sozinho, porque o corpo sabe onde é que a emoção está e ela precisa de ser solta, precisa de ser libertada. E de repente tu estás-te a mover e a dançar e de repente sai uma lágrima e tiveste aquele bocado contigo, tiveste a dar-te colo. Portanto, para o bom, para o mau, seja qual for a cor da emoção que precisa de sair, dançar parece-me um ótimo ritual para introduzir. Parece uma ótima ideia, adoro. Adoro. Fátima? Eu, se me permitem, estamos muito bem acompanhadas pelos seres de luz e pelos nossos guias, e eu gostaria de, pelo menos, dar voz a algum ser de luz para que nos ajudem também a todas e a todos aqui no geral, num mini ritual, ok? Eu estava a sentir a Mãe Maria, mas se estiverem de acordo, 1 minuto, 2 minutos, e que a luz Bem-vinda seja. E é mesmo Mãe Maria. Está aqui com todas nós e ela disse: queridas e amadas, queridos e amados, os mini rituais podem ser pequenas cláusulas, pequenos pré-requisitos para começar a fazer coisas realmente grandes. Se quiserem um mini ritual para hoje ou para cada dia, poderia ser este. Onde seja que estiverem, melhor dentro em sua casa ou na natureza, mas em qualquer lugar poderiam fazê-lo. Fechem os seus olhos, ponham as mãos sobre o seu coração e simplesmente sintam. Se há velocidade dentro do seu corpo, fiquem aí. Fiquem, respirem e sintam. Se há calidez e amor, fiquem, observem e amem a sua própria calidez. Se há vergonha, fiquem aí, respirem a sua vergonha. Qualquer emoção que sentiram ou que sintam, simplesmente deixem que ela voe, que ela saia, que ela seja aceite, pois primeiro tem de ver a sua própria emoção à sua frente, e uma vez lhe dá nome, ela pode sair. Este é o mini ritual. Fechar os olhos, unir as mãos ao coração, sentir a sua emoção ou emoções, aceitá-la e deixar que seja libertada. Contudo, o meu amor e o nosso amor dos que aqui estamos, muita paz para o seu dia e toda a luz também. Amém. Gratidão. Bocejei, portanto alguma coisa saiu. Alguma coisa saiu. Está o sol a brilhar. Ai, pronto. Abriu o sol. Pronto, e é isto.
E é isto. Temos o nosso primeiro episódio, o nosso primeiro encontro luminoso. Espero que se tenham divertido. E por hoje ficamos por aqui, para o sistema nervoso não panicar. Se algo tocou em ti, não tentes perceber tudo. Escolhe apenas uma coisa para aplicares este mês. Uma. E se este episódio te ajudou, partilha, porque a cura em grupo multiplica a energia. Obrigada por estares connosco. Até ao próximo encontro luminoso e que este mês te aproxime ainda mais da tua essência.